Então tá. João Gabriel. Deu. Tá, gente? Então, essas células que a gente estava vendo, a gente tinha visto algumas características que são gerais. Todas as plantas têm, né? E aí, agora a gente vai trabalhar um pouquinho o tecido das plantas, certo? A gente sabe, vocês sabem, desde lá da quinta série, que as células formam tecidos, certo? Por exemplo, nós que somos animais, né? A gente pega a nossa pele é um tecido, certo? Formado por células epiteliais, né? A gente pega a nossa musculatura, né? Também é um tecido muscular, né? Formado por células musculares. Aí tem células estriadas, células lisas, que vão compor os diferentes tecidos musculares, que vocês vão estudar no que vem, tá? Por exemplo, nossos ossos, tecido ósseo, formado por células ósseas, né? Então, as células formam tecidos. E as células vegetais formam tecidos vegetais, certo? E nós temos três tipos básicos de tecido vegetal. Três não, quatro, né? A gente tem tecido de revestimento, tá? Tecido de sustentação. Os nomes já dizem, né? Tecido de revestimento, reveste, é como se fosse a pele dos vegetais, né? Tecido de sustentação, sustenta o vegetal, né? Condução, conduz alguma coisa, e crescimento, tá? Tecido de crescimento. Então, a gente vai ver desses quatro tecidos básicos, que são os tecidos vegetais, a gente vai ver como é que eles funcionam, tá? Então, por exemplo, no tecido de revestimento, né, se eu pegar uma folha de um vegetal, né, ela vai ter uma pelezinha, certo? Se eu pegar aquela pelezinha bem fininha da folhinha do vegetal e colocar no microscópio, eu vou ver as células vegetais, certo? E muitas vezes, quanto mais fina eu tirar, menos sobreposição de célula eu vou ter, tá? Quanto mais fino eu conseguir tirar o tecido de revestimento. Quanto mais grosso, mais células sobrepostas eu vou ter. Então, se eu pegar uma folha, né, ou um caule, tirar uma pelezinha bem fininha do caule ou da folha, eu estou tirando tecido de revestimento. E o que eu vou ver no microscópio é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Mais ou menos não, é isso aqui que eu vou ver no microscópio, tá? Você está apresentando, prof? Vou apresentar agora. Ah, tá. Tô só falando. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Então, aqui, ó, são células vegetais, certo? Do tecido de revestimento. Então, se imaginem vocês tirando assim uma pelezinha bem fininha de uma folha ou de um caule e colocando no microscópio, tá? É isso aqui que vocês vão ver. Claro, não exatamente assim, porque aqui ele foi mais desenhado assim, né? Foi dado o retoque aqui, né? Não é a imagem direta do microscópio, tá? Mas são as células vegetais, ó, que são meio retangulares, que tem parede vegetal aqui, ó, né? Que tem os cloroplastos aqui, bastante cloroplasto. Essa é uma lâmina feita de folha, certo? Então apresenta muito cloroplasto com as suas clorofilas, né? Porque as folhas é que ficam expostas ao sol para poder captar a luz solar, né? E transformar gás carbônico e água, né? Em açúcar, certo? Em glicose, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ver num tecido de revestimento da planta, certo? Deixa eu parar aqui, era só para vocês verem isso aqui.
tá? Aí, eu tenho também o tecido de sustentação. Esse tecido de sustentação, aí eu já vou encontrar onde que vocês imaginam que eu vou encontrar o tecido de sustentação numa planta? Hein? Acho que, sei lá, aqueles fiozinhos dela, não sei, ali, por ali. Gente, para pensar um pouquinho, ó, tecido de sustentação. Onde é que eu vou encontrar tecido de sustentação numa planta? O Na nome já parte está que dizendo. prende ela ao solo, ou tipo, ao que ela tá prendida? É o caule? Caule, né? Eu vou encontrar nas hastes, nos caules, nos troncos. Eu vou encontrar tecido de sustentação, certo? Então, tem uma parede celular mais forte, dependendo, vamos supor, se for um tronco de árvore, a parede celular, a parede celular ali, né, as células na parede celular vão ter lignina, que é uma substância dura, que vai dar bastante sustentação, vai segurar toda a árvore, né? Então, eu encontro tecido de sustentação em caules dos mais diferentes tipos, porque a gente tem diferentes tipos de caule. Tem caule tipo haste, caule tipo colmo, caule tipo tronco, enfim, vários tipos de caule. E é nos caules, né, que eu vou encontrar tecido de sustentação. E quanto mais maior a planta, né, quanto mais ela precisar de sustentação, tá? Mais forte vão ser as suas paredes celulares, a parede celular das suas células. Muitas até contendo essa substância, como no caso dos troncos, contendo lignina, para dar maior sustentabilidade, tá? Outro tecido que a gente vai encontrar nas plantas, gente, é o tecido de condução. O nome já está dizendo, condução conduz, certo? Vejam bem, eu vou mostrar de novo aqui, vou apresentar outra coisa aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui. Todo mundo está enxergando aqui? Sim. Tá. Sim. Então, é só para vocês prestarem atenção. Ó, na pelezinha do caule, né? A pelezinha que envolve o caule não é pele, né? Mas a gente vai fazer uma comparação. Na pelezinha do caule eu vou encontrar tecido de revestimento. Nas folhas eu vou encontrar tecido de revestimento. Nas flores, nos frutos. Tudo isso tem tecido de revestimento, que é a pelezinha que recobre cada um desses órgãos, tá? Daí, eu vou encontrar também nos vegetais tecido de sustentação. Aí eu vou encontrar tecido de sustentação no tronco, por exemplo, essa árvore aqui, né? Mas eu vou encontrar também nos galhinhos, nos pezinhos que sustentam as folhas, tá? O nome está dizendo, ó, galinho que sustenta a folha, né? Mesmo que ele seja fininho, ele tem que ter tecido de sustentação, senão a folha cai, certo? E existe o tecido de condução. Aqui a gente está vendo a imagem da respiração celular e da fotossíntese, certo? Então, olha, o que está acontecendo aqui, ó? A planta tá absorvendo gás carbônico, certo? E ela tá também aqui, ó, retirando água e sais minerais que vão lá para as folhas, certo? Aí, o que acontece aqui? Quando isso aqui se mistura, tá? E quem vai acionar essa reação química é a clorofila, né? Acontece a fotossíntese, certo? Então, essa água e sais minerais, certo? Que estão subindo aqui, ó, vindo daqui do solo e subindo para todas as partes da planta, né? Principalmente para as folhas, certo? Essa água é conduzida por um tecido chamado xilema, certo? Xilema.
A gente não tem veias dentro do nosso corpo que transportam o sangue? Então, o vegetal, ele tem xilema e floema, certo? O xilema é o tecido que conduz a seiva que a gente chama de seiva bruta, que são água misturada a sais minerais, que é isso aqui, ó, tá? Aí, essa água misturada a sais minerais se junta com gás carbônico e vai formar o açúcar, que é a glicose, certo? Nas suas folhas, principalmente nas suas folhas, né? Vai formar um açúcar, que é a glicose, e vai formar também oxigênio. O oxigênio é liberado para a atmosfera, certo? E o açúcar, ele foi elaborado, ele é o alimento da planta. Ele tem que voltar por todos os vasinhos, né, da planta para poder alimentar todas as partes da planta. Então, esse açúcar vai voltar por onde? Pelo floema, que é um outro tecido de condução. Então, o xilema conduz a seiva bruta, água e sais minerais para todas as partes da planta, para juntar com gás carbônico e formar açúcar, que é o alimento da planta, a glicose, certo? Aí essa glicose, como é o alimento, precisa ser distribuída para todo o vegetal. Aí ela é distribuída através do quê? Através do floema, certo? Que é um tecido de condução, tá? Muito bem. Todo mundo entendeu? Hein, gente? Entenderam? Alguma pergunta, dúvida? Ou tá tudo clarinho na cabeça isso? Mais ou menos. Um pouco sim, um Tá? pouco não. Tá mais ou menos, dá para entender, mas ainda tá um pouco confuso. Mas o que tá confuso? O que tu não entendeu? Não, é que eu não tinha, eu não entendi muito bem o que que era aquele lá que você falou que é não sei o que misturado com água e sais minerais lá. Ali é a fotossíntese, né? Quais são os ingredientes que precisa para fazer a fotossíntese? Eu preciso de água, gás carbônico, luz solar, né? E aí a água e o gás carbônico se misturam e através da energia solar vão formar o quê? Açúcar. E esse açúcar, que é a glicose, né, é o que vai nutrir a planta, certo? Que ninguém vê uma planta por aí caçando nada para comer, né? Ela produz o próprio alimento. Então, aquela reação ali é a reação da fotossíntese, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Então, para que a água e os sais minerais cheguem na folha, né? Para se misturar com o gás carbônico que a planta captou do ar, certo? Ela precisa ser conduzida. E ela é conduzida através do quê? Do xilema, tá? Que é um tecido de condução, certo? Daí chegou lá nas folhas, tal, tem luz, né? A clorofila faz com que a reação aconteça e vai produzir, a planta vai produzir glicose. E agora, esse é o alimento dela. Precisa ser espalhado e conduzido para toda a planta. Como é que a planta faz isso? Faz isso através do tecido chamado floema, certo? Deu para entender? Tá? Agora sim, obrigado. Aí a gente tem também as células que formam o tecido de crescimento, porque uma planta precisa crescer. Assim como nós também temos que crescer, e para isso as nossas células têm que se multiplicar, certo? E a planta, ela tem, né, estruturas locais nela, onde as células se reproduzem mais, que são chamadas de zonas de crescimento, tá? Então, aqui, ó, as células que formam o tecido de crescimento, elas estão se dividindo continuamente, certo? Enquanto a planta viver, aquelas células ali estão se dividindo, tá? Esse tecido de crescimento, ele é chamado também de tecido meristemático, tá? E ele é responsável pelo crescimento da planta. Ele está presente nas pontas dos caules e das raízes,
certo? Amanhã eu vou mostrar isso para vocês aqui, vamos ver se dá para mostrar aqui ao vivo e a cores, certo? Então, quem daqui já observou uma planta bem de perto, a gente vê se tem as folhas tal, e de repente na pontinha de um caulezinho assim, tem umas folhinhas pequenininhas, né? Aquela ali é uma zona de crescimento do caule, certo? Que a gente chama de gema, certo? E ali as células... Minha mãe trouxe um pé de manjericão para casa. Isso tem no manjericão? Tem, manjericão tem muita zona de crescimento ali, tá? Toda planta tem tecido meristemático, tá? Se não tivesse, não cresceria, porque são regiões da planta onde as células estão continuamente se dividindo. Então, nas pontinhas aí, ó, tá? Bem nas pontinhas, onde acaba as folhinhas, tá? Tu vai ver que tá começando outra folhinha bem pequenininha, certo? No caulezinho também, tem partezinha que tá nascendo folhinha bem pequenininha. Todas essas zonas aí são zonas de crescimento, é onde tem tecido meristemático, tá? Tecido onde as células estão se desenvolvendo continuamente, certo? Deu para entender isso, gente? Deu? Sim. Tá. Então, a gente vai para classificação das plantas, tá? A classificação de vocês aqui no livro, certo? Vocês têm, assim, grupos de plantas, certo? No planeta Terra, a grande diversidade de plantas, com as mais variadas formas, ocupando os mais diversos ambientes, tá? E aí, para facilitar o estudo, né, os botânicos estabeleceram alguns critérios, né, e fizeram uma classificação, a classificação científica dessas plantas. Entre os critérios utilizados estão, ó, gente, entre os critérios que os cientistas usaram estão tecidos condutores de seiva, tá? Então, a gente viu que existe tecido condutor, né? Em toda planta tem tecido condutor. Um conduz seiva bruta e o outro conduz seiva elaborada. Um conduz os ingredientes para fazer o alimento e o outro conduz o alimento já pronto, certo? Que são tecidos condutores, que a gente chama vasos condutores, tá? Sementes é outro critério, ter ou não ter semente, ter ou não ter vaso condutor, ter ou não ter fruto, certo? Tá? Esses são alguns critérios. E de acordo com esses critérios aqui, ó, ter ou não ter vaso condutor, ter ou não ter semente, ter ou não ter fruto, eles dividiram as plantas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Tá? Então, deixa eu mostrar uma classificação aqui, mas essa classificação ela é mais elaborada, assim, é mais para... Ah, não, peraí que eu não fiz direito a coisa. Ó, tá? Então, aqui a gente tem assim, ó, 100 sementes, certo? Plantas sem sementes e plantas com sementes. Vocês não precisam gravar esses nomes aqui, ó, tá? Criptógamas, fanerógamas, não precisam gravar. É só sem semente e com semente, certo? Plantas sem sementes, a gente tem as briófitas e as pteridófitas, tá? As briófitas são musgos e hepáticas, que são umas plantinhas que depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver trabalhando as briófitas, que as folhinhas dela têm meio que o formato do fígado, assim, tá? Por isso são chamadas de hepáticas, certo? E as pteridófitas, que todo mundo conhece, são as avencas, as samambaias, né? Tá? Agora vejam bem, ó. O cientista pegou um monte de planta e separou. Essas aqui não tem semente e essas aqui têm semente. Agora vamos ver. As que não têm semente, algumas
não tem vasos condutores de seiva, ou seja, não tem tecido condutor, certo? E tem essas aqui que têm tecidos condutores de seiva, certo? Então, ele dividiu em briófitas, que são as que são avasculares, tá? Não tem tecido condutor de seiva, não tem vasos condutores, né? E as pteridófitas, que têm vasos condutores. Então, gente, evolutivamente, tá? Essas aqui, ó, essas aqui que também não têm semente, são mais evoluídas do que essas, certo? Eu não gosto dessa palavra aqui, tá? Vegetais inferiores. Isso aqui é um PowerPoint de um livro antigo, que trabalhava com esses conceitos aqui, Eu tá? tava até me perguntando por que tá vegetais inferiores, parece que é tipo classe social isso. Não, não. Aqui é porque hoje em dia se usa o termo evolutivo, né? Então, por exemplo, as pteridófitas têm uma vantagem evolutiva em relação às briófitas. Qual seria essa vantagem? Elas têm vasos condutores de seiva. Isso é uma vantagem? Claro que é. Porque se elas têm vasos condutores de seiva, elas conseguem transportar o alimento mais rapidamente. Então, elas conseguem ser maiores. E se elas conseguem ser maiores, elas conseguem também ficar em locais mais iluminados, elas conseguem mais luz para fazer a fotossíntese. Já as briófitas, não, elas não têm vasos condutores de seiva. Elas têm que passar o alimento que elas produziram, célulazinha por célulazinha, né? Então, isso faz com que elas sejam menores, elas têm que ser menores. Imagina passar célula a célula, né? Aí já as pteridófitas aparecem nelas, né, os vasos condutores de seiva. E isso é uma grande vantagem evolutiva, né? Por quê? Porque com os vasos condutores, o alimento é distribuído mais rapidamente, elas conseguem ser maiores, elas conseguem mais luminosidade para fazer a fotossíntese e tudo mais, tá? E aí um outro grupo, né, que são as fanerógamas, que são as plantas que apresentam semente. Aqui, ó, não existe semente, tá? Essas plantas se reproduzem por esporos, certo? Não é semente. Os esporos não têm reserva nutritiva e nem têm casca protetora, certo? Aqui já vem a semente, tá? E a semente é uma grande, mas uma enorme evolução para as plantas, né? E aí, entre as que têm sementes, se observou que algumas não apresentavam frutos, né? E outras apresentavam frutos. E qual é a real importância desse fruto, né? Esse fruto é extremamente importante quando ele aparece, porque ele guarda as sementes. Ou seja, ele guarda muito bem guardado, né? O material genético dessa planta, que está todo ali dentro da semente, né? Ô, E os prof, embriões em dormência. Oi? a babosa, aquela aloe vera, ela seria pteridófita, né? Não, A babosa? não. A babosa não. A babosa, inclusive, dá flores, tudo. Dá um frutinho, tudo. Hum, Tem flor de babosa. eu nunca vi. É que eu tenho uma aqui no meu quintal, mas como ela fica mais pra sombra, ela não cresceu tanto assim. Daí ela, tipo, ela não tem fruto, nada, folha, não. Mas assim, gente, ó, quando a gente pensa em fruto, né, a gente pensa logo numa maçã, numa banana, numa laranja, né, morango, abacaxi. Não é bem assim, né? Por exemplo, quando eu pego uma vargem, sabe, vargem, não sei se vocês já comeram vargem picadinha, ervilha, aquela ervilha torta, aquilo ali é um fruto, né? Então tem vários tipos de fruto. Tem umas bolas assim que dá nas roseiras, né? Depois que as pétalas caem e tudo mais, ali é um fruto também, certo? Que vai conter as sementes da roseira depois, certo? Então, quando a gente pensa em fruto e flor, a gente imagina sempre aquela que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nem sempre elas são assim, né?
do jeito que a gente pensa e imagina, tá? Certo? Deu para entender isso aqui? Então, ó, vocês têm no livro de vocês ali os critérios. Ter ou não ter vaso condutor de seiva. Ter ou não ter semente. Ter ou não ter fruto. Então, primeiro separo. Sem semente, com semente. Sem semente, briófita, pteridófita. Com semente, gimnosperma, angiosperma. Agora vem a segunda parte, tá? Com frutos, né? Ah, não, aqui. Com vasos condutores de seiva, sem vasos condutores de seiva, com vasos condutores de seiva. Daqui para baixo, gente, ó, essas aqui, elas têm semente e têm vasos condutores de seiva. Então, são muito mais evoluídas, né? Aí depois vem o critério do fruto. Daí, qual seria a mais evoluída, que consegue se espalhar mais por tudo que é ambiente? Por quê? Tem semente, tem vaso condutor de seiva e tem fruto para guardar as suas sementes. São as angiospermas, tá? Entenderam? Todo mundo entendeu aqui, gente? Até aqui tudo certinho? Agora sim. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Para não ficar só lendo, explicando, deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu quero que vocês façam agora, gente, na página 118, exercício 1, 2 e 3, tá? Só para não ficar muito conteúdo num dia só, certo? Exercício 1, 2 e 3. Qual página, prof? Ai, amadinha, deixa eu ver aqui que eu tirei da página. Acho que é 118, tá? Ah, é verdade. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou recebendo os trabalhos, tá? Eu recebi hoje, deixa eu ver aqui. Hoje eu recebi. Deixa eu ver. Não é? Ô, Vera, eu não sei Eu se tu recebi o viu. trabalho da Sofia, que eu não li ainda. Recebi o trabalho de quem mais aqui? Da Isabela. Ô, Isabela. Isabela, você não estava fazendo com o Marquinhos? Ele tinha me dito que ia fazer com você. Ou não? O João é, Pedro Calone. João Pedro Caloni e Isabela Medeiros. Tá, e sobre o que vocês fizeram, Marquinhos? Então, Vera, eles combinaram de fazer um negócio e eu ia pesquisar as curiosidades. Só E eu o que quê? eu pesquisei as curiosidades. Eu não lembro como eu vou ver com isso. Ô, Marquinhos, tu não tá nem sabendo o que eles fizeram. Isabela, por favor, abre teu microfone e fala comigo aqui. Oi, Vera. Meu amor, tu fez o trabalho sozinha?
Então, é que a minha parte do trabalho era eu pesquisar sobre as algas nos cosméticos, certo? Então, era pra mim fazer um resumo sobre tudo que eu achei mais interessante pra falar, e aí eu mandava pro João Pedro pra ele fazer um PowerPoint. Sim. E aí ele e o Maquin iam se resolver sobre a parte dos dois. E aí sobre isso eu não sabia mais. E aí eles não entregaram. Vera, sendo bem sincera, eu não sei, mas a minha parte eu fiz. Se você quiser que eu te mande os meus textos, eu te mando. Meu anjo, eu não entendo vocês, gente. Tu me mandou o trabalho. Eu? Sim. Tu não é Isabela Medeiros? Sim. Prof, eu juro que eu não lembro. Então, pessoal, é isso que eu tô dizendo. É uma, assim, eu não sei nem como é que vocês conseguem sobreviver com essa coisa, essa desorganização. Tá aqui, ó, Isabela Medeiros. Ah, não é, desculpa, não é tu. Não é, tô fazendo Vera, confusão. isso Eu não li é, Almeida, porque eu assim, li Medeiros. Desculpa, não é você. Ah, O professor falando da letra que estava pequena, eu Que aumentei bom, né, e que bom se tu já tivesse mandado, né, Isabela? Ô, Isabela, Vera, tá. E tu não fez o PowerPoint, é isso? Na verdade, era pro. É que assim, Vera, se eu fizer o PowerPoint, vai ser como se eu tivesse feito todo o trabalho. E a minha parte eu já fiz, porque eu fiz uns 8 textos já, e o papel deles era fazer o PowerPoint. Só pra mim não Tá, ficar muito sobrecarregada. sim. E o Maquin não fez, nem o João Pedro Caloni fizeram o PowerPoint, é isso? Aí, não, disso Vera, eu não porque sei. assim, ó, a minha parte é eu pesquisar as Ô, curiosidades gente, das olha aulas. aqui. Maquin, parou tudo. Parou tudo para a equipe. Trabalho em equipe, certo? Até pode ter minha parte. Depois que a equipe discutiu tudo, que eu sei o conteúdo todo do trabalho, eu sei. Vamos imaginar que eu estivesse fazendo um trabalho com o Kian, com a Helena e com o Arthur, tá? Então, a gente ia definir o tema do trabalho, ia discutir, ia criar texto que todos iam ler. Aí, depois que todos soubessem bem sobre o assunto, a gente ia dividir. Fulano, tu faz isso, tu faz aquilo outro. Agora, o que não dá é para num trabalho dizer assim, eu vou pesquisar curiosidades e eu não sei mais nada do resto. Isso não pode ser assim. Tá? Isso não é trabalho em equipe. Certo? Então, se a Isabela já pesquisou parece que ela já pesquisou muito, já pesquisou bastante, né? Vocês tinham que se reunir online, ler os textos, discutir os textos, e aí até podia ser que alguém se encarregasse, ou dois, de montar o PowerPoint, certo? Um monta uma parte, outro monta outra, envia para um e aquele organiza tudo. Certo? Então, vocês têm que se organizar. Seguinte, vamos combinar o seguinte. Eu vou dar até sábado agora para vocês entregarem esse trabalho. Para todos os que não entregaram até agora. Passou de sábado, nem tenta me mandar, que eu não vou receber mais. Já passou dos limites, gente. Certo? Então, daí vocês têm até sábado, esse sábado agora, que é dia 17, certo? Para me entregar o trabalho. Outra coisa. Andrei, tu já entregou o trabalho e faz tempo, já tem até nota. Eu te devolvi a nota por e-mail. Pra mim não chegou, acho, porque não. Ah, não, e tu me mandou ontem de novo, hoje, sei lá. Não, eu mandei hoje de novo porque eu tinha esquecido que eu tinha mandado por. Eu mandei por precaução. Precaução. Tá, Isso. mas eu já mandei, já te devolvi, inclusive com conceito, tá? Tá bom. Outra coisa, gente, aqui, ó, eu não vou ficar eternamente corrigindo e vocês refazendo, tá? Eu corrijo, digo o que não estava legal,
certo? E vocês, obviamente, se corrigirem, vão ter ponto lá no conceito integrado, porque fizeram correção, etc e tal. Agora, eu acho que tem condições de fazer excelentes trabalhos, tá? Como foi o caso da Evelyn, da Helena, que até pedi permissão para elas, para mostrar o trabalho delas, para vocês terem ideia do que é, como é que é um PowerPoint legal, sabe? Vocês têm condições de fazer, gente, vocês amontam um monte de coisa, sabe? Não leem, vocês tinham que ler, entender, botar as coisas que vocês entenderam, saber selecionar o conteúdo, sabe? Não vão lá, copia e cola um monte de coisa, fazem um emaranhado, copia e cola coisa errada, se contradizem. No fim, dá mais trabalho fazer isso do que se concentrar, sabe? Ler e fazer uma coisa direito. Faz uma vez só, sem problema nenhum, né? Certo? Então, aqui, ó, que está gravado, eu vou mandar no grupo, é até sábado. Passou de sábado, nem precisa me mandar mais, porque eu não vou corrigir mais. Chega, gente. Teve feriado, teve tudo, as coisas não aparecem. E quando aparece, ainda um Deus nos acuda, muitas vezes, né? Com chance de perguntar, de fazer, de tudo mais. Deixa eu ver se eu acho o trabalho delas aqui, que eu tinha separado, só para apresentar para vocês, que elas deixaram eu apresentar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu botei aqui. Porque assim, ó, é simples, não precisa fazer uma coisa exagerada, cheia de, sabe? Como tem aluno que eu peço um cartaz, manda 20, não tem necessidade disso. Mas também não tem necessidade de mandar uma coisa completamente sem noção, né? Acho que deve no mural. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui baixar isso aqui, peraí. Se eu não conseguir, depois eu faço outra coisa. Amanhã eu mostro, porque eu achei que, assim, ó, souberam selecionar direitinho as informações que eram importantes selecionar, certo? Deixa eu ver. Ai, ai. Tava com o PDF, eu acho. Como é que é? Tava com o PDF. Mas vocês não mandaram por e-mail, né? Mandaram só... Ó, prof, tá aí. Tá vendo? Sim. Todo mundo tá vendo isso aqui? Sim. Doenças de Chagas? Olha aqui. Ó, bem estruturado, tá? Aqui o título bem destacado, certo? O nome da equipe aqui, ó, direitinho. Tem gente que nem bota isso lá no PowerPoint, né? Aí aqui o protozoário que causa, já colocaram uma imagem. Então, tu olha o primeiro slide, tu já tem as informações que tu precisa, o título do trabalho, a imagem do protozoário aqui já aparece, tem o nome da equipe bem destacado, aí começa, tá?
dá uma geral do que é esse protozoário aqui, certo? Aqui ele e a classificação dele, certo? Foi bem selecionado. Isso aqui, obviamente, que não tem o que fazer, porque eu vou copiar e colar isso aqui, porque é da família Trypanosomatidae, tá? Então, aqui não tem o que fazer, certo? É isso aqui, pronto, né? Aí aqui, ó, falou do protozoário, falou do agente transmissor, que é o barbeiro, então fala um pouquinho do barbeiro, entenderam? Aí aqui conta como é que se dá a transmissão, certo? Isso aqui é seleção de conteúdo, gente, tá? Aqui a transmissão acidental, como é que pode acontecer uma transmissão acidental disso aqui? Como é que se dá o desenvolvimento da doença, o tratamento da doença, a prevenção e aqui as fontes onde foram pesquisadas, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, certo? Esse é um trabalho que não é que não teve recorta-cola, certo? Não teve coisa... Não, teve também. Só que assim, ó, da maneira certa, selecionado certo, tem um roteiro, tem uma sequência da apresentação do conteúdo. E, gente, todo mundo tem condições de fazer isso. Vocês têm uma ferramentazinha aí na frente de vocês que é mágica se souber explorar. Certo? Então, e tem uma professora que não sabe muito de informática, enfim, de recursos e tudo mais, talvez muitos de vocês saibam mais que eu, mas que tem alguma prática em PowerPoint, tem. E por que não me usam? Por que não me perguntam nada? Fazem qualquer coisa, jogo lá, assim, é uma imagem em cima da outra, como veio um trabalho que eu tive que botar no modo editar e ficar tirando as imagens de cima do texto. Tem necessidade disso? Não tem. Vocês têm condições de fazer um baita de um trabalho, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que ficaram excelentes, não foi só o delas, teve outros também. Para quem não... Amanhã eu mostro mais, vou selecionar aqui e vou mostrar outra. Para quem não entregou ainda... Oi? Na verdade, você falou que teve recorta-cola, na verdade mesmo, assim, sendo totalmente sincera, não teve, tipo, não teve de verdade. A gente teve uma, assim, na verdade a gente é meio enrolada, a gente não tem muita paciência, então, assim, teve um dia que a gente começou a fazer o trabalho, aí não tava rolando, aí a gente pensou assim, ai, gente, vamos fazer outro dia, não tá rolando agora. Aí a gente tinha pesquisado algumas coisas, já tinha lido algumas coisas, aí, tipo, passou um dia, a gente não fez, daí nesse dia aí passou, eu conversei com meu padrasto sobre e tal. Aí depois, no outro dia, a gente falou, tá, vamos fazer. Aí era tipo assim, era umas 10 da noite, 9 horas, a gente falou, tá, vamos fazer. Aí a gente sentou, todo mundo no Meet, e a gente começou a fazer o trabalho. Aí demorou umas 3 horas, a gente foi acabar lá pela meia-noite, elas já não aguentavam mais, porque eu ficava fazendo os negócios lá. E aí, enfim, a gente, tipo, leu várias coisas, vários sites, e demorou um pouquinho, mas valeu a pena. Demorou um pouquinho, mas ficou um trabalho excelente. Um trabalho que, se vocês guardarem, e vamos supor, apresentarem esse trabalho no ensino médio, vão tirar 10 de novo, tá? Porque tá a nível de ensino médio, tá? E então, gente, todo mundo tem condições de fazer um excelente trabalho. Vocês têm uma ferramenta maravilhosa na mão de vocês têm livro, vocês têm a professora para estar... professora, a gente estava fazendo como é que eu faço para recortar uma figura de tal lugar, passar para tal lugar? Sabe, quem me procura, dentro das minhas possibilidades, né, dos meus recursos, eu ajudo, certo? No ano, volta e meia, fica um aluno lá no final, prof, como é que eu faço para fazer assim, assim, assado? Sabe? Agora, não, vocês têm ou não entregam, ou querem entregar assim, só por entregar, para cumprir tabela. Não é. É uma coisa para aprender. Garanto como as meninas aprenderam bastante, tá?
Então, tome cuidado com isso, tá bom, gente? Porque não é só para agora, não é para vocês passarem esse ano, não é para nada, isso é para a vida. Aprender a fazer um bom trabalho é para a vida, é para a vida profissional de vocês depois, é para a vida pessoal, é para tudo, tá? Então, vamos lá. Foi da Isabela Forense que eu recebi o trabalho, tá? E acho que acabou a aula hoje, né? Há um tempinho, prof. Na verdade, ela acabou das 11h05. Meu Deus do céu. Então, gente, tchauzinho para vocês. Beijo. Até mais. Prof. Até amanhã.